Dia para todos. É uma alegria estar aqui começando esse acampamento de fé católica. Muitas coisas importantes nós vamos aprender aqui, pode ter certeza. Hoje, amanhã, até domingo, a gente vai, pelo programa que foi preparado para esse acampamento, pode ter certeza que vocês e nós todos vamos sair daqui edificados, não tenho dúvida. Eu vou começar abrindo esse acampamento, praticamente, nas pregações, colocando 3 assuntos importantes para nós. Primeiro, o que é um dogma? Por que o dogma é alguma coisa que não muda, que nós somos obrigados a acreditar, mesmo que a gente não entenda? Por exemplo, dogma da Santíssima Trindade, dogma da Eucaristia. Ninguém entende. Ninguém entende que aquele pedacinho de pão consagrado é Jesus. Não? Quem vai entender isso? Não há ciência, nem laboratório, né? Nem laboratório de espectrofotometria que possa enxergar Jesus ali dentro. E depois vamos conversar um pouco sobre por que o Papa é infalível quando o Papa proclama um dogma. O Papa não é infalível em qualquer coisa. Mas quando ele chama para si a responsabilidade para dizer, eu defino, declaro, de maneira permanente, que isso aqui foi revelado por Deus, ponto final. Fechou a porta, ninguém mais discute esse assunto. E terceiro, quero conversar um pouco sobre o dogma da Imaculada Conceição de Nossa Senhora. Ontem nós celebramos a festa, né, de Nossa Senhora das Graças. Ali Deus revelou para ela, né, naquela medalha que Nossa Senhora pediu que Santa Catarina Labouré cunhasse aquela medalha, que depois se tornou a medalha milagrosa, né? 1830, apareceu escrito na medalha, né, em letras de ouro em francês, né? Ó Maria concebida sem pecado quer dizer, imaculada, né? Rogai por nós que recorremos a vós. Quer dizer, o céu trouxe essa verdade à terra, não é uma invenção da igreja, nem de papa, nem de bispo. Então, eu quero conversar essas 3 coisas. Primeiro, o que é um dogma? A palavra dogma quer dizer verdade. É uma verdade. E vocês sabem que a verdade não muda. Eu fui professor de física, dei aula para a Rogerinha, lá na faculdade de engenharia química, dava aula de física, de mecânica de fluidos, etc. A verdade não muda. Vocês todos devem ter estudado no ginásio, antigamente a gente chamava de ginásio, né? Teorema de Pitágoras. O que quer dizer o Teorema de Pitágoras? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, lembra? A2 igual a B2 mais C2. Quando é que isso foi descoberto? 400 anos antes de Cristo. Ou seja, tem 2.400 anos. E esse teorema continua sendo estudado hoje em todas as escolas do mundo. Por quê? Porque é verdade, e a verdade não muda. Acho que já viram falar da lei do empuxo, do Arquimedes. Quando você empurra uma bola dentro d'água, por que ela vem para cima? Por que o navio não afunda? Porque diz o teorema de Arquimedes que o peso do líquido deslocado é igual à força que o líquido faz de baixo para cima, então sustenta o corpo. No caso da bola, a bola é mais leve e vem para cima. Isso foi descoberto quando? 200 anos antes de Cristo, por Arquimedes, na Grécia. E todas as faculdades ensinam isso. Por quê? Porque é verdade. Então o dogma é uma verdade. Não é uma verdade científica, é uma verdade religiosa, que foi revelada por Deus. Esse é que é o detalhe do dogma. Sempre que um Papa proclama um dogma, mesmo que não esteja na Bíblia, mas pode estar na tradição da igreja, que tem o mesmo peso da Bíblia. Vocês sabem o que é a tradição da igreja, né? A tradição da igreja é tudo aquilo que não está escrito na Bíblia, mas que veio dos apóstolos. O credo está na Bíblia? Não. Mas o credo tem 12 dogmas. 12 dogmas do credo. Você não vai encontrar na Bíblia. Claro que você encontra a fundamentação bíblica.
Você não encontra na Bíblia que os sacramentos são 7? Duvido alguém encontrar. Ninguém vai encontrar na Bíblia que Jesus mandou fazer intercessão dos santos. De onde é que vem? Dos apóstolos. Jesus não disse, olha, vocês batizem as criancinhas, né? Ele diz, batizem todos. Os santos doutores da igreja é que, inspirados pelo Espírito Santo, pela revelação, entenderam, né? Tertuliano, por exemplo, no século II, dizia que os padres receberam dos apóstolos a incumbência de batizar crianças. Aí Santo Agostinho fala isso, todos os primeiros grandes homens. Então isso é a tradição da igreja. Nós temos que entender que a igreja, as verdades que a igreja acredita, não estão só na Bíblia. Estão na Bíblia e estão na tradição. E muitas coisas que nós fazemos. Jesus não ensinou como é que a missa devia ser celebrada, como nós celebramos hoje. Não, Jesus ele fez o quê? A instituição da Eucaristia. Ele não disse, vocês vão lá fazer o ato penitencial, depois rezar o credo, primeira leitura, segunda leitura, homilia. Não, a igreja foi entendendo o porquê, guiada, assistida pelo Espírito Santo. Então, gente, é muito importante a questão da verdade dogmática. Por quê? Isso que é importante nós entendermos. Porque a salvação está na verdade. Parágrafo 851 do Catecismo. Quem quiser, confira. A salvação está na verdade. No mundo existem duas realidades: a verdade do Espírito Santo e a mentira do demônio. Não é o que Jesus disse? Jesus chama o Espírito Santo de o Espírito da verdade, que vai ensinar para a igreja toda a verdade. Eu vou citar essa citação aqui para vocês. E tem a mentira do demônio. Jesus diz que o demônio é o pai da mentira. Todo mentiroso é influenciado pelo demônio. E todo aquele que diz a verdade é guiado pelo Espírito Santo. Então você tem que escolher qual é o caminho que você quer seguir nesta vida. Só tem dois caminhos. Você quer seguir a verdade do Espírito Santo ou você quer seguir a mentira do demônio? O pecado. É simples assim. Aí você decide a sua vida. Então a verdade é fundamental. E aqui eu quero colocar 2 versículos para vocês entenderem bem. Quem tiver com a sua Bíblia aí pode seguir ou deve anotar. São Paulo, na primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 4, 1 Timóteo 2, 4, São Paulo diz assim: Timóteo, Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Vocês sabem que o E em português é igual ao mais na matemática, né? Deus quer que todos se salvem, mas para se salvar tem que chegar à verdade. Estão entendendo? Quem não chegar na verdade de Deus não se salva. A verdade que vem do Espírito Santo. E depois São Paulo completa um pouquinho para frente, 1 Timóteo 3,15. São Paulo diz assim: Timóteo, a igreja é a coluna e o fundamento da verdade. Gente, isso é importantíssimo. Timóteo, a igreja é o alicerce, o fundamento e a coluna da verdade. Quando você vai construir um prédio, não é? Ou mesmo esse rincão aqui, você está vendo essas colunas. Essas colunas se apoiam em alicerces pesadíssimos, que não aparecem, mas que estão aí 2, 3 metros abaixo. Eu me lembro quando foi construído o centro de evangelização, o caminhão derramava concreto direto assim nas sapatas. Era caminhões e caminhões de concreto para segurar aquele. Ou seja, o que Timóteo está dizendo? Paulo está dizendo para Timóteo, a igreja é esse alicerce e essas colunas. Quando você olha um prédio que está em construção, o que você nota? Você nota que ele parece um esqueleto de ferro e concreto, não é? Mas ali está toda a estrutura do prédio. O alicerce que está por baixo e as colunas. O resto, gente, é perfumaria. Se você vai fechar as paredes de vidro, ou de metal, ou de tijolo, pouco importa.
Porque a estrutura, a segurança do prédio não está nas paredes, está no alicerce. Então, quando São Paulo usa essa expressão, Timóteo, a igreja é o alicerce, o fundamento e as colunas da verdade. Quer dizer, não tem outro lugar onde a verdade esteja a não ser na igreja, Timóteo. Por isso, meus amigos, que nós temos que ser fiéis à igreja. Porque a igreja, ela tem como alma o Espírito Santo. A igreja tem como cabeça Jesus. Nós somos seus membros. Por isso a igreja não tem pecado. A igreja não tem pecado. Quem tem pecado são os filhos da igreja. No ano 2000, o Papa João Paulo II pediu perdão ao mundo pelos pecados dos filhos da igreja, não pelos pecados da igreja. A igreja diz o credo, é dogma. A igreja é una, santa, católica e apostólica. Paulo VI fala no credo do povo de Deus, né, que ele escreveu em 1967, ele explicou o credo. Paulo VI disse, a igreja é indefectivelmente santa. O que quer dizer indefectivelmente, sem defeito? E aqui eu quero colocar para vocês o fundamento disso, bíblico. Então eu vou colocar 3 passagens aqui que vale a pena vocês ou olharem na sua Bíblia aí, ou você anotar. Primeira coisa que eu quero dizer, essas 3 passagens estão naquele discurso que Jesus fez na Santa Ceia. Vocês sabem que São João narrou a Santa Ceia em 5 capítulos. Foi o único evangelista que narrou a Santa Ceia com detalhes. 13, 14, 15, 16 e 17. E ali Jesus abriu o coração com os apóstolos. Ali ele fez as últimas promessas. E aqui tem uma promessa que Jesus fez de 3 vezes, a mesma promessa 3 vezes, que eu queria que vocês entendessem bem, porque aí está todo o fundamento de que a verdade está na igreja. Primeira citação, Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 15 e 16. Jesus diz assim, eu até vou ler aqui para não falar errado. João 14, 15 até 17. Veja, sinta-se na Santa Ceia, ouvindo Jesus. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Paráclito, para que fique eternamente convosco. Paráclito quer dizer advogado, consolador, vem da palavra grega paraclese, né? É o Espírito da verdade. Olha como é que Jesus chama o Espírito Santo. Eu vou rogar ao Pai, para que Ele mande para vocês o Espírito Santo. Ele fala, é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, não conhece, mas vós o conhecereis. Por quê? Porque permanecerá convosco e estará em vós. Não só entre vós, mas em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei a vós, pelo Espírito Santo. Essa é a primeira promessa. Amanhã eu estarei morto, mas vocês vão ter uma missão pela frente, fiquem tranquilos, porque eu vou pedir ao Pai para mandar o Espírito Santo. E Ele vai permanecer com vocês e vai estar em vocês. Eu pergunto, a igreja pode errar o caminho? Depois de uma promessa dessa? Mas tem mais. João 14, 25, 26. Veja, mesmo capítulo 14 na Santa Ceia. Disse-vos essas coisas enquanto estou convosco. Mas o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, olha aí, o Pai enviará em meu nome, irá ensinar-vos todas as coisas e vos recordará tudo o que eu disse. Que coisa maravilhosa! O Espírito Santo que o Pai enviará ensinar-vos-á todas as coisas, não é um dogma, não, tudo. Ele vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Jesus não escreveu uma linha, só falou. Mas o Espírito Santo guardou no coração dos apóstolos tudo o que eu vos tenho dito. Por isso depois Mateus escreve, Marcos escreve, Lucas escreve, João escreve, os apóstolos escrevem as cartas.
porque eu vos recordarei, o Espírito Santo vos recordará tudo o que eu disse. Tudo. Presta atenção nesse advérbio, tudo. Então, o Espírito Santo é o HD da igreja. Para vocês entenderem uma linguagem bem atual. Ele revela tudo para os apóstolos. Tem mais uma passagem. Aí é o capítulo 16 de São João, ainda na Santa Ceia. Versículo 12 e 13. O que está escrito no versículo 12 e 13? Eu ainda tenho muitas coisas para dizer para vocês, mas vocês não estão preparados para ouvir agora. Claro, era Santa Ceia, já era despedida. Aqueles apóstolos eram, muitos deles, ignorantes. Talvez ali só Mateus e João soubessem ler e escrever. Os outros eram pescadores. Por isso que Mateus foi o primeiro que escreveu, porque Mateus era cobrador de impostos, devia ser esse meio tipo do contador de hoje, né? E João, pelo que se sabe, tinha um pouco mais de formação. Por isso que escreveram os evangelhos. Veja que Pedro não escreveu o evangelho, Filipe não escreveu o evangelho, Nicodemo não escreveu, Bartolomeu não escreveu o evangelho. Por que só Mateus e João? Lucas não era evangelista. Lucas não era judeu, nem apóstolo. Lucas era de Antioquia, era grego, né? E Marcos era judeu, de Jerusalém, mas não era apóstolo. Marcos era culto também. Na casa de Marcos, o cenáculo pertencia à mãe de Marcos, né? Isso está escrito nos Atos dos Apóstolos. Mas aí então veja essa passagem fulminante. Eu ainda tenho muitas coisas para dizer para vocês, mas vocês não estão preparados para ouvir agora. O que significa isso? Vocês vão aprender outras coisas pelo Espírito Santo. Se eu tenho muitas coisas para dizer para vocês, mas vocês não estão preparados para ouvir agora, então como é que fica? Aí vem o versículo seguinte: quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ensinar-vos-á toda a verdade. Gente, vocês estão vendo que 3 vezes Jesus promete, o Espírito Santo vai estar com vocês, vai ensinar para vocês toda a verdade. Aí eu pergunto para vocês, a igreja pode errar o caminho da salvação? Para eu aceitar o que a Reforma Protestante fez, depois de 1500 anos, dizer, não existe sacramento, não existe o Papa, não existe igreja, eu tenho que dizer Jesus, pelo amor de Deus, o senhor mentiu para a igreja. Jesus, o senhor foi um farsante na Santa Ceia. Gente, eu sou matemático e físico, eu não sou filósofo, nem psicólogo, eu sou matemático, 2 mais 2 também igual a 4. Para eu aceitar as mentiras de Lutero e da Reforma Protestante, eu tenho que dizer que Jesus mentiu, porque é palavra dele se cumpre. Vocês entenderam? Onde é que está a base da nossa fé católica? A verdade, do dogma, da certeza daquilo que São Paulo diz, né? Eu sei onde eu coloquei a minha confiança. Eu sei. Entende? A fé católica, gente, é baseada principalmente nisso. Entende? Essas 3 citações aí da Santa Ceia são fulminantes. E as de São Paulo. Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. E a verdade está na igreja. Ponto final. Não vá buscar a verdade em outro lugar, que você vai se perder. Está cheio de falsos profetas, cheio de falsa doutrina. Vocês sabem. É o braço mentiroso do demônio. Mas a igreja é o braço suave do Espírito Santo. É por isso que a igreja é perseguida, porque o mal não tolera a verdade dói. Então a igreja foi perseguida e sempre será perseguida, e nunca vai deixar de ser perseguida, até Jesus voltar, podem ter certeza disso. Outra coisa que eu queria colocar, né, quando é que o Papa proclama um dogma? O Papa proclama um dogma quando uma verdade começa a ser
Alguns teólogos começam a duvidar da verdade, começam a colocar em dúvida. Então, o Papa, para não deixar mais dúvida, ele chama para si a responsabilidade de botar ponto final na discussão. Isso aconteceu pelo menos umas 13 vezes na história da igreja. Né? Eu vou citar depois algumas vezes que isso aconteceu na história da igreja. Por exemplo, sobre Nossa Senhora, 4 dogmas. Maternidade divina, Imaculada Conceição, Assunta ao céu e Virgem Perpétua. Ao longo da história da igreja, algum Papa quis, veja, e não está escrito na Bíblia. Mas o Papa diz, foi revelado por Deus. Então, a certeza que a gente tem é exatamente essa, entendeu? Vocês conhecem muito bem a passagem, quando Jesus fala para Pedro, né? Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Presta atenção, a igreja não é nossa não, é dele. Nós somos membros da igreja. Sobre ti, Pedro, edificarei, construirei a minha igreja. Por isso, as portas do inferno nunca vão poder vencê-la, porque ela é minha. É minha esposa, né? A noiva do Cordeiro. Segundo, eu te darei as chaves do reino do céu. O que quer dizer chave? Chave abre e fecha a porta. Autoriza ou não autoriza? Sim ou não? Eu te darei a chave do reino do céu. Tudo que você ligar aqui na terra, Pedrão, eu ligo no céu. Ai, gente, que coisa maravilhosa essa promessa. A gente não sabe, por exemplo, se o Natal realmente aconteceu no dia 25 de setembro. Pode ser que sim, mas há dúvidas. Não importa. Importa que um dia um Papa, lá no século IV, se não me engano, o Papa Damaso, disse o seguinte, não, vamos celebrar o nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro, porque 25 de dezembro é o dia que os romanos pagãos celebram a festa do Deus Sol Invictus, que é uma mentira, Sol não é Deus coisa nenhuma, o verdadeiro Sol que traz nos seus raios a salvação é Cristo. Então, quando a igreja começou a cristianizar o Império Romano, vamos celebrar o Natal 25 de dezembro, ponto final, o céu celebra 25 de dezembro, por quê? Porque o Papa fixou 25 de dezembro. Ora, Jesus não diz para Pedro que você ligar aqui, eu ligo lá? Gente, é seríssimo quando o Papa decide alguma coisa. Por que nós celebramos a festa da Imaculada Conceição de Nossa Senhora, 8 de dezembro? Porque o Papa fixou. Por que você celebra o nascimento de Maria, 8 de setembro? Porque a igreja fixou. Por que você celebra 15 de agosto, a festa da Assunção de Nossa Senhora ao céu? Porque a igreja fixou, e você pode ter certeza que o céu celebra, os anjos celebram, os santos celebram. Veja o poder que Jesus deu para o Papa. E o Papa, gente, ele não proclama um dogma de qualquer jeito, da cabecinha dele só, não. O Papa ouve os teólogos, o Papa ouve as comunidades religiosas, as congregações religiosas, os institutos de teologia do mundo. Eu disse a vocês que o Papa sozinho, apenas 12, 13 vezes, proclamou uma verdade religiosa. O credo inteirinho, já falei para vocês, são 12 dogmas. Por que nenhum Papa precisou dizer, olha, eu defino, proclamo como dogma de fé todo o credo? Por quê? Porque nunca ninguém teve dúvida. Porque o credo é o símbolo dos apóstolos, ele vem dos apóstolos. Então, ponto final, não há o que discutir. Mas, por exemplo, houve um momento, né, lá por volta de 1350, que começaram a colocar em dúvida se existia o céu, o inferno, o purgatório. Aí um Papa, Bento XII, né, lá por 1350, Bento XII disse, ponto final. Quem morre em estado de graça, vai para o céu. Quem morre na amizade de Deus, mas não está em estado de graça, passa pelo purgatório e depois vai para o céu. E quem rejeita Deus 100% vai para o inferno. O Papa bateu o martelo. Existe o céu, purgatório e inferno. Está entendendo? É dogma. Lá por volta do ano 450,
houve uma heresia que colocava em dúvida se Jesus tinha ou não duas naturezas, né? Era uma heresia chamada monofisismo. Mono quer dizer um, física quer dizer natureza, né? Então, houve um herege, que inclusive ele era muito famoso lá em Constantinopla, era um monge chamado Eutiques. Mas estou dizendo, não, Jesus só tem a natureza divina, ele não tem a natureza humana, é o monofisismo. Leão Magno, que era papa, disse, de jeito nenhum. Jesus é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, ele tem as duas naturezas. Se ele não tem as duas naturezas, ele não pode ser o salvador da humanidade. Por quê? Porque ele é o pontífice, a ponte que liga o homem a Deus, que o pecado derrubou. Ele veio religar o homem, por isso ele tem que ser homem e ele tem que ser Deus, por isso que não tem salvação fora de Jesus Cristo. Por isso que São Pedro fala nos Atos dos Apóstolos, Atos 4,12, não nos foi dado outro nome debaixo do céu, no qual nós tenhamos salvação. É ilusão, salvação fora de Jesus. Só ele é homem, então o Papa bateu o martelo. Né? Jesus é verdadeiramente... Ponto final, não se discute mais. Depois teve uma outra heresia, que queriam negar que Jesus não tinha uma vontade humana, era o chamado monoteletismo. Teletes em grego quer dizer vontade, mono quer dizer um. Não, Jesus só tem uma vontade, a vontade dele é a única vontade divina. O Papa da época disse, não, Papa Santo Agatão, lá por volta de 600, não, Jesus tem duas vontades sim, senão ele não é homem. Senão ele não é homem, se ele não é homem, ele não pode ser o Salvador. Olha o que aconteceu com ele no Horto das Oliveiras. Ele não quis fugir da cruz, quis, como homem, Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice. Mas não faça a minha vontade, faça a tua. Olha aí as duas vontades de Jesus. A vontade humana queria deixar a cruz, mas a vontade divina diz, eu bebo esse cálice, até a última gota. E aí uma coisa importante da gente entender, a vontade divina humana de Jesus sempre esteve submissa à vontade divina. É o que deve acontecer com a gente. Fazer a vontade de Deus, que é o caminho da santidade, é você fazer com que a sua vontade seja sempre submissa à vontade de Deus. Está de acordo com Deus o que eu vou fazer, o que eu vou decidir, se não tiver, recua. Esse é o caminho da salvação, dizem os santos, né? Então, gente, mais ou menos umas 13 vezes, eu não vou citar tudo aqui, a última vez que um Papa definiu alguma coisa, ele não colocou em forma de dogma, porque normalmente quando o Papa proclama um dogma, ele faz através de uma bula pontifícia. A bula pontifícia é um documento em que o Papa diz assim, com a minha autoridade apostólica, defino, declaro, uma verdade que tem que ser acreditada por todos os cristãos e que foi revelada por Deus. Bom, aí é um dogma. É assim. Por exemplo, depois eu vou ler para vocês aqui, quando eu falar de Nossa Senhora, do dogma da Imaculada Conceição, eu vou ler como é que o Papa declarou o dogma da Imaculada Conceição em 1854. Mas o Papa João Paulo II, ele colocou uma questão que é dogmática, que a questão é a seguinte, a questão do sacerdócio feminino. O Papa disse, não, a igreja nunca teve e nunca pode ter sacerdócio feminino. E ele escreveu num documento, aí ele escreveu na Ordinatio Sacerdotalis, o seguinte, a igreja não tem competência para mexer nisso. Sacerdócio feminino, nunca. Então ele definiu e disse, isso é irreversível. Quando perguntaram para o Papa Francisco, se o Papa Francisco podia mexer nisso, o que o Papa Francisco disse? Não, João Paulo fechou a porta. Então, é uma questão dogmática, embora não tenha sido proclamada em forma de dogma, mas é muito séria a questão. Bom, depois, gente, eu queria ler para vocês aqui também o seguinte, o que o nosso catecismo fala sobre os dogmas? O catecismo diz assim, eu anotei aqui,
no parágrafo 88 do Catecismo, ele fala assim: o magistério da Igreja empenha plenamente, olha bem, o magistério da Igreja é o Papa e os bispos. O magistério da Igreja empenha plenamente a autoridade que recebeu de Cristo quando define dogmas. Isto é, quando utilizando uma forma que obriga o povo cristão a uma adesão irrevogável de fé, propõe verdades contidas na revelação divina ou verdades que com esta têm uma conexão necessária, que vem muitas vezes da tradição. 89. Os dogmas são luzes no caminho da nossa fé, que o iluminam e tornam seguro. Olha que importante isso, os dogmas são luzes no caminho da nossa fé, que o iluminam e tornam seguro, ou seja, para você não desviar da verdade, da sã doutrina da fé. Sabe, tem alguns teólogos modernos, como dizia um padre velhinho, amigo meu, mais moderno do que teólogo, os teólogos modernos, mais modernos, que às vezes, não, mas a igreja é muito rígida com esse negócio de dogma, o dogma impede o trabalho do teólogo, é como que uma cadeia. Eu quero ler para vocês o que o Papa Bento XVI falou sobre isso. Bento XVI disse assim: numa visão subjetiva da teologia, visão subjetiva, quer dizer, não é uma visão objetiva, o dogma é muitas vezes considerado como uma camisa de força intolerável. Né? O senhor Leonardo Boff, por exemplo, foi chamado no Vaticano em 1980, começou a negar que o dogma não era perene, o dogma podia mudar. Opa, se pode mudar, não é dogma. Uma camisa de força intolerável, um atentado à liberdade do estudioso, do teólogo, individualmente considerável. Então, alguns teólogos modernos acham, não, dogma é uma camisa de força. Perdeu-se de vista o fato de que a definição dogmática é, ao contrário, é Bento XVI falando, um serviço à verdade, um dom oferecido aos crentes pela autoridade querida por Deus, o Papa. Os dogmas, disse alguém, não são muralhas que nos impedem a visão, mas ao contrário, são janelas abertas para o infinito. Eu escrevi um livro, Os Dogmas da Fé, e coloquei na capa do livro um trem em cima de um trilho. Por quê? Será que alguém pode dizer assim, o trilho tira a liberdade do trem? O trilho é uma camisa de força para o trem? Não! O trilho é toda a segurança do trem. Se o trem sair dos trilhos, acabou a viagem, ele vai descarrilhar. Esse trilho aí são os dogmas. Faz o trem da teologia ir longe, mas sem sair da verdade. Então, não são muros que impedem a visão, são janelas abertas para o infinito. Bonito que o Papa Bento XVI disse. Então, gente, isso é o dogma, tá? Muito bonito. Deixa eu ver o tempo, mostra para mim aí. Você tem que chegar aqui perto, porque eu sou meio ceguinho. Beleza, obrigado. Eu tenho que controlar o tempo, senão eu me perco aqui. Então, esse é o dogma. O Papa tem, então, esta infalibilidade, quando ele proclama um dogma. E, como vocês viram, não é toda hora. São 12 ou 13 vezes na história da igreja. É claro que tem muita verdade na igreja que não precisa o Papa definir como dogma. Não precisa o Papa definir como dogma que os 7 sacramentos são dogmas. O próprio Jesus instituiu os 7 sacramentos. Ide, batizai. O crisma, os apóstolos foram crismar lá na Samaria. Eucaristia, confissão, é Jesus, né? Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós, a quem vocês perdoarem os pecados serão perdoados, ponto. Não precisa de uma autoridade daí. Então tem muitas verdades na igreja, as verdades sobre Deus. Quem é Deus? Deus é um Espírito perfeitíssimo, eterno, não tem princípio, não tem fim, onipotente, onipresente, onisciente.
Deus é amor, é misericórdia. Né? Quer dizer, não precisa nenhum Papa dizer, olha, isso é dogma. Então, o Papa só define como dogma quando a questão gera dúvida. E essa dúvida pode perturbar a verdade, a sã doutrina da fé. Entenderam bem? Está aí. Isso era muito importante da gente colocar. O que mais eu queria colocar? Eu anotei algumas coisinhas aqui que eu não quero esquecer, porque nós estamos aí num acampamento de fé católica, né? Há uma outra coisa importante. Infalibilidade não quer dizer impecabilidade. O Papa se confessa. O Papa também é pecador. Claro que menos do que nós, né? Mas o Papa não é, como a gente fala, o Santo Padre. É um título honorífico, é um título literário, não é um título doutrinário. Papa, por ser Papa, já é santo. Não, tem muitos Papas na igreja que não foram canonizados. Dos 267 Papas que a igreja já teve, eu acho que uns 50 foram canonizados. Não são todos. Não quer dizer que não posso estar no céu, mas a gente tem certeza de 50 e poucos que são santos. Né? Mas então, a infalibilidade do Papa não quer dizer impecabilidade. Ah, não, o Papa é pecador, como é que ele pode definir um dogma que é infalível? Espera aí, vou fazer uma comparação para você entender. Um juiz que define uma sentença num tribunal de um réu, alguém pode contestar a decisão do juiz? Alguém pode dizer, não, eu não vou aceitar essa decisão do juiz, porque esse juiz aí, ele é meio malandro, ele é meio mulherengo, ou ele é meio corrupto. Você pode discutir? Não. Por quê? Porque a autoridade não vem dele, vem do Estado. Ele é juiz porque o Estado deu a ele delegação de competência. Por isso que ele faz um concurso. Ele pode ser um juiz bandido. Se ele condenar o réu está condenado. PT, saudações. Esse PT não é PT de partido, é PT de ponto. Está certo? O Papa, ele pode ser pecador, mas quando ele define um dogma, a autoridade vem do céu. Entende? Que coisa bonita, gente. A igreja já teve 267 papas. Há uma discussão aí, se é 268, não? Porque alguns papas, a igreja tem dúvida se o pontificado dele valeu ou não, uma história que não interessa aqui agora, né? Porque vocês sabem que a gente teve 37 antipapas na história da igreja, né? Bom, 267 papas, nunca você encontrou duas coisas, são as seguintes. Primeiro, nunca um papa cancelou o ensinamento doutrinário de um papa anterior, nunca. Olha que coisa bonita. Nem os papas maus de comportamento, que houve, né? Vocês sabem, por causa de fases difíceis da história da igreja, principalmente no século X, o século de chumbo, nós tivemos um Papa que tinha 18 anos de idade, Papa João XII, até que acabou sendo deposto, né, pelo imperador Otão alemão. E dizem que era um Papa que fazia até festas suspeitas no palácio dele. Mas mesmo esses papas, que eram legítimos, nunca eles cancelaram o ensinamento de um papa anterior. E outra coisa, gente, nenhuma bula pontifícia de nenhum papa foi revogada até hoje por outro papa. O que significa isso? Que na hora que o papa define alguma coisa, o Espírito Santo o assiste, ainda que ele seja pecador, ainda que ele seja indigno. É como o juiz, ele dá uma sentença porque a autoridade não vem dele, a autoridade vem do Estado, no caso do Papa vem. Não? Isso é muito bonito, gente, isso é maravilhoso. O presidente do Supremo Tribunal Federal não pode perdoar um pecado seu, mas o padre, na última aldeia do fim do mundo, ele pode perdoar o seu pecado, porque o poder vem do céu, não vem dele. Se o padre celebrar a missa em pecado mortal, a missa vale. Se o padre te confessar em pecado mortal, a missa vale. Ele está cometendo um sacrilégio.
Mas a missa vale. Por quê? Porque o sacramento é ex opere operato. Ex opere operato quer dizer, realizou o rito, Deus age através do padre. Só não age se ele não for sacerdote legítimo. Mas se ele for sacerdote legítimo, consagrou, está consagrado. Perdoou, está perdoado. Abençoou, está abençoado. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com bênção de padre, viu? E também com maldição. Não brinca com isso, não. Porque o poder dele vem do sacramento da ordem, que eu e você não temos, mas que ele tem. Desde pequenininho eu aprendi a beijar a mão do padre e tomar a benção. Porque minha mãe ensinou que a benção do padre é ungida no sacramento da ordem. Só que você vai tomar a benção dos padres hoje, o padre puxa a mão. Idolatria não. Padre, não é idolatria, não. Eu quero a sua bênção. Se o senhor não acredita nisso, eu acredito. Gente, quando eu era criança, minha mãe ensinava você a tomar a bênção de um bispo, era assim, ó. Se era bispo, você ajoelhava para tomar a bênção dele. Hoje, um dia eu vou tomar a bênção de um bispo, o bispo tirou a mão. Senhor bispo, eu não quero beijar a sua mão, eu quero beijar seu anel. Porque o anel significa o poder divino que o senhor recebeu de Jesus. Gente, essa é a nossa fé, que nós não podemos perder. Por que nós somos católicos? Porque nós acreditamos nessas coisas. Bom, depois outra coisa que um dogma, como eu já falei a vocês, é proclamado junto com a igreja. Né? Por exemplo, coisa bonita, quando o Papa proclamou em 1854, Papa Pio IX, o dogma da Imaculada Conceição de Nossa Senhora, ele não quis proclamar sozinho, ele proclamou junto com o Concílio Vaticano I, que foi, né, ali naquele período, junto com a igreja. O concílio definiu, aliás, não foi o dogma da Imaculada, foi o dogma da infalibilidade do Papa. Ele proclamou junto com o Concílio Vaticano I em 1870. É dogma que o Papa, quando proclama um dogma, ele não pode errar. São Tomás de Aquino dizia assim: quando o Papa diz que alguém é santo, ele não pode errar. Por quê? Opa! Ele está dizendo que o Carlo Acutis está no céu. Então eu vou pedir intercessão do Carlo Acutis. Então eu tenho certeza que ele está no céu. Porque os santos intercedem por nós diante de Deus. Então, São Tomás de Aquino diz: o Papa não erra quando proclama um dogma. E assim tem muitas outras coisas que são, né, parte da nossa... Bom, então, isso é que eu queria colocar sobre o dogma e sobre a infalibilidade do Papa. Claro, gente, o Papa não é infalível quando ele fala de qualquer coisa que não seja doutrina, fé e moral. Se o Papa falar de economia, você pode discordar dele, com respeito. Se o Papa falar de política, você pode discordar dele, com respeito. Se o Papa falar de ciência, você pode discordar dele. Agora, cuidado. Cuidado em você discordar do Papa, porque o Papa é muito bem assessorado. Só para vocês terem ideia. No Vaticano tem 3 pontifícias academias. Pontifícia Academia de Ciência, Pontifícia Academia da Vida, Pontifícia Academia de outras coisas. O Papa tem 20 a 26 prêmios Nobel, de tudo que é área, que assessoram o Papa. Ad hoc quer dizer assim, eles não ficam no Vaticano, eles assessoram à distância, como se fosse por vídeo. O Papa convida os grandes PhDs, independente de religião, de raça, para fazer parte da Pontifícia Academia de Ciências do Vaticano. Então, quando o Papa tem uma questão que ele quer estudar, ele pede assessoria desses gigantes da ciência. Veja como é que a igreja não despreza a ciência. Então, a gente não deve discordar do Papa de qualquer jeito. Mas você não comete pecado mortal se você disser: eu não concordei com aquele posicionamento político do bispo tal, mesmo do Papa. Agora, pelo amor de Deus, não vai botar em dúvida, não vai questionar a autoridade do Papa, a legitimidade do Papa. Infelizmente eu vi e vejo na internet
Gente dizendo que o Papa Francisco não foi Papa, não valeu, nem chama de Papa Francisco, chama de Bergoglio. Gente, Papa Francisco é Papa legítimo. Ele foi eleito por um conclave legítimo. Eu falei a vocês que a igreja teve um Papa de 12 anos que era legítimo. Era um Papa terrível, mas ele era legítimo, ponto final. Vocês entenderam? Então, eu não posso, como católico, dizer, eu não aceito esse Papa. Eu não posso dizer isso. Você pode dizer, não concordo com alguma coisa dele e tal. Isso, gente, chama-se cisma. Isso está no Código de Direito Canônico, diz que sujeito, isso dá excomunhão late sententia. Se você disser, não aceita esse Papa, não é Papa para mim, você está rompendo com a igreja, você está sendo excomungado automaticamente. Isso está no Código de Direito Canônico da igreja. Então, também, cuidado no questionar o Papa, entende? Isso é uma questão muito séria. Santa Catarina de Sena, vou contar um lance rápido. 1400 e pouco, Santa Catarina, o Papa estava há 70 anos na França, lá no cativeiro de Avignon, na França, subjugado pelos reis franceses, todos os cardeais eram franceses, não deixava o Papa voltar para a Itália, o Estado Pontifício, que na época tinha 40 mil quilômetros quadrados, estava o caos, ninguém conseguia fazer o Papa voltar para Roma, porque Roma estava em ebulição. Santa Catarina de Sena, uma freirinha da terceira ordem dominicana, com 29 anos, escreveu para o Papa, Santo Papa, volte para Roma, Santo Padre, não tem problema, Deus vai te proteger. Ela tinha 26 anos quando escreveu para ele não voltou. 29 anos ela foi lá, saiu de Sena na Itália, foi a Avignon na França, conseguiu falar com o Papa no Palácio de Avignon, e disse para o Papa Gregório XI, santidade, por favor, doce Cristo da terra, olha como é que ela chamava, doce Cristo da terra, por favor, volte para Roma, porque eu estou sentindo o odor fétido do inferno aqui na sua corte. Vocês já pensaram, gente, uma freirinha, chegar para o Papa, dizer um negócio desse? O Papa fez as malas e voltou para Roma, algo que nem os cardeais italianos, nem os príncipes católicos da Europa, nem os reis conseguiam, aquela santinha conseguiu. Mas foi lá, gente, beijou o anel do Papa, chamou o Papa de meu doce Cristo na terra, volte para Roma, eu garanto que Jesus vai te proteger. E o Papa voltou. Olha que respeito pelo Papa. Ela disse que na corte do Papa ela sentiu o cheiro do inferno. Santa Hildegarda de Bingen também chamou a atenção do Papa, mas respeitando. Qual é a diferença entre o santo e o herege? O santo corrige a igreja, mas não destrói a igreja, nem o Papa. O herege, ele quer corrigir a igreja, destruindo o Papa, destruindo a doutrina. Essa é a diferença entre o santo e o herege. Bom, vamos concluir a nossa palestra falando um pouquinho da Imaculada Conceição de Nossa Senhora. Que coisa maravilhosa, gente, né? Deus quis mostrar para nós que Nossa Senhora não tem pecado original, não teve pecado original. Os santos disseram isso, vários santos disseram isso. Eu posso ler para vocês aqui, vou ler rapidamente, algumas coisas que os santos disseram, né? Santo Agostinho, morreu em 430, nem se deve tocar na palavra pecado, em se tratando de Maria, e isso por respeito àquele de quem mereceu ser a mãe, que a preservou de todo o pecado por sua graça. Santo Agostinho. Santo Anselmo, doutor da igreja, Santo Anselmo dizia assim, ele morreu em 1109, Deus, que pôde conceder a Eva a graça de vir ao mundo imaculada, não teria podido concedê-la também a Maria? Ora, se Deus concedeu a Eva ser imaculada, depois ela pecou, mas ela foi concebida imaculada, não pode conceder para Maria? Para Deus, né? Agora, o importante é a gente entender a proclamação desse dogma. Quando o Papa Pio IX proclamou o dogma, em 1854, guardem essa data, 1854, ele disse o seguinte, vou ler para vocês:
Nós declaramos, é só um pedaço da declaração. A declaração é muito grande, eu vou pegar só o núcleo. Nós declaramos, decretamos e definimos. Esse é o tipo de palavra usada no dogma. Declaramos, decretamos, definimos. Que a doutrina segundo a qual, por uma graça e um especial privilégio de Deus, e em virtude dos méritos de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano, a bem-aventurada Virgem Maria foi preservada de toda a mancha do pecado original no primeiro instante de sua concepção. Foi revelado por Deus. Olha aí, ninguém vai achar isso na Bíblia. De onde é que vem? Daquela tradição guiada pelo Espírito Santo. Foi revelada por Deus. E deve, por conseguinte, ser crida firmemente e constantemente por todos os fiéis. Ou seja, todos os fiéis católicos são obrigados. Eu não entendo. E daí? O que a gente entende nesse mundo? Nós não entendemos nada nesse mundo. Né? Um dia um sujeito duvidou de Deus. Eu não entendo. Eu falei, peraí, você entende por que o cabrito faz cocô de um jeito, a vaca faz do outro? Você disse, não, você não entende nem de fezes, quer entender de Deus? Brincadeira, não sabemos nada, gente. Vai duvidar de Deus? Vocês gostaram da piada, né? Mas tá bom. Olha aqui outra citação. Não deixa eu errar o tempo aí, tá? Santo Afonso de Ligório, doutor da igreja. Eu só estou citando doutor da igreja. Nenhum de nós pôde escolher sua mãe. Você pode escolher sua mãe? Mas ele pôde. Jesus pôde, ele é Deus. Qual seria aquele que, podendo ter por mãe uma rainha, a quisesse uma escrava? Se você pudesse escolher sua mãe, você escolheu uma rainha ou escolheu uma escrava? Por que ele fala escrava? Porque quem tem um pecado original é escravo do demônio. Por isso Santo Afonso fala isso. Né? Depois aqui, São Cirilo de Alexandria, doutor da igreja, morreu em 444. Que arquiteto, erguendo uma casa de moradia, consentiria que seu inimigo a possuísse inteiramente e habitasse? Ele está falando de Maria, que Deus escolheu para ser sua mãe. Vai deixar que o demônio habite ela pelo pecado original? De jeito nenhum. Aquele de quem mereceu ser a mãe, que a preservou de todo o pecado por sua graça. Então, os santos doutores foram muito. Eu queria só, 5 minutos, né? Eu queria só colocar o seguinte: as comprovações, até históricas, da Imaculada Conceição de Maria. Já falei para vocês que em 1830, Nossa Senhora apareceu, Nossa Senhora das Graças, lá na França, na rua de Lubac, para Santa Catarina Labouré, que era uma freira, né, da Ordem da Visitação, e mostrou para ela aquela imagem maravilhosa, ela em cima de um globo, pisando na cabeça da serpente. Olha que imagem bonita, né? Aquela que esmaga a cabeça, com as mãos estendidas, os raios saindo da mão dela, e Bernadette, Catarina, que sabia o que era aquilo, ela falou, são as graças que eu distribuo. Mas por que tem alguns raios de luz aí apagados? Ela fala, porque são graças que eu quero distribuir e muita gente não vem receber. Gente, que coisa, hein? Nossa Senhora está cheia de graça para distribuir para a gente, mas a gente tem que ir lá receber. Aí, ela mandou que Catarina Labouré cunhasse aquela medalha, e mostrou a medalha, e na medalha estava ela, desse jeito que eu relatei, né? E em cima aquela inscrição, ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos. Isso em 1830, o dogma foi proclamado 24 anos depois, 1854. E aí que coisa bonita, 4 anos depois, 1858, Nossa Senhora aparece em Lourdes, para Bernadette, aquela camponesinha, caipirinha que nem o francês não falava, falava um dialeto da região. E Nossa Senhora pediu a ela que pedisse ao padre Peiramale, que era o vigário ali de Lourdes, que construísse uma capela ali. E ela foi lá,
E o padre não deu bola para ela. Ó, primeiro você manda essa senhora que está aparecendo para se identificar. Eu quero saber quem é que ela é. Depois eu vou pensar no seu caso. A coitadinha foi lá. E no dia 25 de março, olha que interessante, o dia em que ela concebeu Jesus, né? No dia 25 de março de 1858, ela falou para Bernadette. Quem era ela? Eu sou a Imaculada Conceição. Bernadette não entendeu nada. O que é isso? Tem muita gente que hoje não sabe, imagina a Bernadette na época. Falou em francês, no dialeto, Je suis l'Immaculée Conception. Bernadette, para não esquecer, porque não entendeu. Ela pensou que nossa história fosse, eu sou Maria, mãe de Jesus. Não. Bernadette foi caminhando até o padre, Peyramale, repetindo, Je suis l'Immaculée Conception, Je suis l'Immaculée. Quando chegou no padre, esse é o nome dela. Eu sou a Imaculada Conceição. Aí o padre quase caiu das pernas. Porque o padre sabia que, primeiro, aquela menina não tinha condição de inventar isso. Segundo, ele sabia que 4 anos antes o Papa tinha proclamado o dogma. Gente, para encurtar a história, hoje nós temos lá em Lourdes, nesse lugar, um dos maiores santuários marianos do mundo, onde acontecem curas espetaculares. Veja, ela desceu do céu para dizer, eu sou imaculada. E aí ela coloca 3 verdades importantes. Primeiro, o pecado original existe. Eu não tenho pecado original. E o Papa não erra quando proclama um dogma. Aí ela bateu o martelo em 3 verdades de uma vez só. Eu sou imaculada, o Papa não erra quando proclama o dogma, e o pecado original existe, mas eu não tenho pecado original. É isso aí. Vamos ficar de pé um instantinho, rezar uma Ave Maria pedindo a Nossa Senhora que ponha no coração de vocês todas essas verdades, esses dogmas, e não permita que nunca o demônio venha tirar isso daí, como naquela parábola, né? Daquela semente que caiu na beirada do caminho, que as aves comeram. Jesus disse que é o demônio que tira do coração da pessoa a palavra que foi lançada, né? Vamos pedir a Nossa Senhora que seja a nossa guarda protetora dessa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que a Imaculada Conceição rogue pela nossa fé, para que não percamos a fé. Em meio às tribulações, às noites escuras, os momentos difíceis, que Nossa Senhora caminhe conosco, caminhe com você, para você não perder a sua fé. Ó Virgem Maria, Mãe de Deus, roga por nós, neste momento em que o mundo paira sobre as trevas, em que a igreja é perseguida, em que os cristãos são perseguidos. Roga por nós, ó Santa Mãe de Deus. Diga, roga por mim, ó Santa Mãe de Deus. Dá-me uma fé viva. Levanta os seus braços lá no alto e peça. Dá-me uma fé nova, traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos. Dá-me uma fé viva, dá-me uma fé nova, traduzida na vida, testemunhada